Antes tarde do que nunca. Videozinho com as melhores leituras de 2025. Quero deixar alguns comentários bem pontuais sobre as minhas melhores leituras de 2025. Tava quase desistindo de fazer esse vídeo, mas aí sobrou um tempinho e eu falei assim, vou gravar. Então, vamos conversar, né? Sobre o que se destacou. Ano passado, tive muitas leituras incríveis, muita coisa boa passou por aqui. Eu vou deixar no final algumas menções honrosas para leituras que se sobressaíram, mas que não entraram aqui. Não consigo ranquear, tá? Eu sou uma pessoa muito indecisa quando você fala de livros. Se você me perguntar hoje meu top 3, ele vai ser um, amanhã vai ser outro. Se você me perguntar as 10 melhores leituras da minha vida, eu vou ter muita dificuldade em ranquear. E é isso. Então, vamos começar com alguns comentários, né? Eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência de leitura, porque, em todo caso, acaba que a importância que eu dou para esses livros tem mais relação com a experiência pessoal do que necessariamente com o impacto literário que eles tiveram, ou algo do gênero, né? Tem sim muito livro bom, tem alguns livros técnicos mais puxados, né? Mas, no geral, a minha experiência de leitura, ela funcionou porque ela foi minha, né? Exclusivamente minha. Ela conseguiu conversar comigo, dialogar comigo de alguma forma muito pessoal. Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro livro que eu gostaria muito de comentar com vocês, que mexeu comigo demais, foi As Troianas, tá? Essa edição aqui, ela tem a tradução do Trajano Vieira. O Eurípides, ele é um tragediógrafo grego antigo, tá? Então, ele é ali considerado um dos pais do teatro grego. E essa peça aqui, ela vai falar sobre as mulheres que sobraram ali em Troia depois da guerra. A gente sabe que Troia vai perder, né? Isso não é nenhum spoiler, é uma informação inédita. E é muito interessante como o autor decide contar o destino dessas mulheres. E a maioria desses destinos vão ser trágicos, vão ser muito doloridos. Abusos sexuais, venda como escravas, sacrifícios, casamentos forçados. Outros tragediógrafos e o próprio Eurípides, em algum momento, vão falar sobre a vida em exílio dessas mulheres, anos depois. Mas aqui a gente tem também o olhar da mãe, né? Então, temos explicando bastante o que aconteceu com a figura de Cassandra, que é uma figura muito trágica, que mexe profundamente comigo, porque ela era uma mulher com uma grande habilidade de profetisa, que é taxada como louca, e depois ela passa por um dos piores abusos que qualquer mulher pode passar, e tem sua dignidade completamente negada. Então, eu vou ler aqui para vocês a sinopse, vou ver se eu leio a sinopse de todos eles para ver se vocês se interessam, né? Então, a peça As Troianas, de Eurípides. Ela é datada mais ou menos de 480 a 406 a.C. Ele é considerado o mais trágico de todos os poetas, e a peça vai se tratar do destino das mulheres de Troia após a derrota da cidade para os gregos. Ao final da famosa guerra, que foi imortalizada por Homero em Ilíada, as mulheres são aprisionadas pelas tropas lideradas por Agamenon, e as protagonistas da peça vão lamentar os seus infortúnios. Aí a gente tem Hécuba, a rainha troiana, como a figura central. Vão entrar em cena também Cassandra, a princesa e Evidente, que acaba se passando por uma violação do Ajax no templo de Atena. Isso, inclusive, vai gerar uma revolta muito grande nos gregos, tá? Andrômaca, que foi a viúva, né, a mulher do Heitor, que acaba sendo morto por Aquiles, e Helena, que é a esposa de Menelau, que tinha sido raptada por Paris, que é toda essa causa, ela é o pivô de todo esse conflito, né? Ela acaba sendo encenada em 415
a.C., em Atenas, menos de um ano depois dos habitantes da ilha de Meleus terem sido massacrados e escravizados pelos atenienses. E a peça acabou se tornando um libelo contra a atrocidade das guerras, né? E depois essa peça vai ser comentada até por Plutarco. Então, o valor histórico dela é fantástico. E como eu tenho um apreço muito grande pela obra de Eurípides, eu li várias peças de Eurípides ano passado, mas essa que se destacou, porque é um olhar feminino sobre muitas dores, né? É a mãe que perde filhos, é a jovem que é violada, é a esposa que perde o marido, é a mulher que passa pela escravização, é o casamento forçado, são muitas dores. Então, esse livro aqui mexe. A linguagem, ela não é tão acessível assim, tá? O Trajano, ele não necessariamente tem a tradução mais fácil, palatável para quem não está acostumado, mas é muito gostoso de ler e é curta, tá? Porque essa edição aqui, ela é bilíngue. Então, vale muito a pena. Essa peça aqui mexeu demais comigo. E aí, seguindo, eu peguei um nacional que eu não sei explicar para vocês o que aconteceu. Aqui, ó, O 15, da Raquel de Queiroz. Minha mãe é do Nordeste, minha mãe não viveu a seca, ela já era de 56, mas pessoas que conviveram com ela viveram a seca, conheceram esse Nordeste que foi assolado. E minha mãe fala dos costumes dos antigos, né, das dores e das angústias. E a gente sabe que esse êxodo rural de pessoas fugindo dessas condições desesperadoras acontece em todo lugar do mundo. Acontece ainda no Brasil, principalmente para as grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e por aí vai, as capitais. Então, esse livro aqui, ele conversou muito comigo por causa dessa minha herança pessoal. Minha mãe mantém muito firme esses costumes. E aqui existe sim um melodrama, tá? Eu não vou negar, existe um texto que ele não é feito exclusivamente para te comover. Mas uma parte do intuito dele é comover, sim. E ele comove na medida certa. Então, a escrita da Raquel é simples, tem um pouco de regionalismo, mas funciona lindamente. Eu não sei se é porque eu tenho essas histórias do Norte, do Nordeste, das dificuldades, muito impregnada no meu imaginário, mas isso aqui me tocou profundamente. E eu gosto muito da abordagem que a autora tem sobre as circunstâncias de inaptidão, de desespero, de fome, de miséria, porque ela apresenta personagens com valores morais muito firmes. Valores esses que nem eu sei se seria capaz de administrar e assumir em circunstâncias similares. Porque eu não consigo me imaginar vivendo o que eles viveram. Então aqui a gente tem uma família que está passando fome, passando necessidade, e decide ir junto com os demais buscar condições melhores na capital. E eles fazem esse trajeto a pé. E tem um momento ali, que vai ser narrado, fortíssimo, que o pai vai abater um animal, vai descobrir que o animal tinha dono, ele vai aguentar aquela humilhação de ser acusado de ser ladrão, que me doeu assim profundamente, que ele vai implorar por vísceras e sangue para dar de comer para os filhos. E o dono do cabrito vai jogar as tripas assim, e a família vai comer isso. Mas sabe o que mais doeu nele? Não foi a fome. Foi ser chamado de ladrão. E me emociona. Vocês podem ver que minha cara já tá ficando vermelha. Me sobe um sentimento incontrolável de choro. Eu tô aqui já lacrimejando. Esse livro é fantástico, fantástico, tá? E a Raquel escreveu Menina. Esse livro aqui, ele não tem sinopse para mim ler para vocês, mas a própria edição vai falar que esse livro fez um sucesso estrondoso, que se tornou leitura obrigatória,
que falava sobre um período, um momento, umas circunstâncias até então pouco retratado na literatura, e que ela tinha apenas 20 anos quando ela escreveu esse livro. A gente vê também que muitas pessoas tecem até hoje muitos elogios, tanto pela capacidade de expressão dessa escritora super jovem, que tinha uma voz narrativa muito potente já com seus 20 anos, e o livro ele consegue convencer a gente na medida certa e apresentar esse senso de valor, de honra, que parece às vezes impossível de ser mantido. Eu amei. Amei, amei, amei. Aí, outro livro que demorou para assentar aqui, mas quando eu digeri ele, eu falei, isso aqui é profundamente interessante. A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse livro ele já começa estranho, começa com uma discussão ali sobre um assassinato, pessoas, famílias morrendo no jornal, e ele vai discutir muito saúde mental. A gente vê uma discussão muito potente sobre mulheres que estão vivendo o mundo moderno, questionando o seu mundo, o seu papel no mundo, o seu valor como indivíduo. Então, a gente tem discussão sobre desejos, aprendizado, se provar numa carreira, se provar na família, se provar nas relações. É uma discussão que caminha, transita muito no feminino, mas que pode atingir o masculino também. E aqui a gente vai ter uma das melhores metáforas que eu já vi na vida, que é a figueira. Eu queria muito achar para vocês, para ler para vocês a metáfora da figueira. Essa metáfora me marcou profundamente. Tá marcado, mas eu fiz algumas marcações aqui, então eu não sei se eu vou achar essa informação. Mas a figueira é uma coisa assim que eu fiquei estarrecida de tão bom que é. Não vou achar, infelizmente. Se eu tivesse com o Kindle, talvez fosse mais fácil. Mas aqui ela vai falar desse desejo muito característico da nossa geração, de que a gente quer tudo. E que, como a gente quer tudo, isso nos paralisa. E às vezes a gente não consegue conquistar nada. E é literalmente como ver uma árvore cheia de figos, você tentar alcançar um, enquanto você observa o outro murchar e apodrecer, ainda na árvore. Que são ramificações, são caminhos à sua frente. E que nessa dúvida, nesse ímpeto de qual escolher, os frutos vão murchando, as oportunidades vão passando, e você pode concluir esse exercício sem escolher nenhum caminho. Então você tem muitos caminhos, muitas oportunidades que vão ser perdidas. Então é um sentimento muito forte de potencial perdido. Esse livro é fenomenal, gente. Isso aqui me marcou demais, demais, demais. E é muito interessante a gente observar que a Sylvia Plath escreveu muito pouco. Ela tem os diários dela, que foram editados pelo marido. Existe toda uma polêmica envolvendo esse marido, porque parece que ele descartou 2 diários. Ela cometeu autoextermínio, né? A moda que estava na época era essas donas de casa fazerem isso com gás de cozinha. Os filhos dela estavam em casa, no andar de cima, e ela estava passando por problemas psicológicos no ano que ela toma essa decisão. E esse diário, que era importantíssimo, foi destruído, né? Então, muito se especula sobre existe alguma coisa que o marido dela queria esconder ou não. Não vamos saber, né? Não vamos saber. Mas esse livro aqui é muito interessante. Me surpreendeu positivamente. Só que a gente tem pouquíssima coisa dela, né? Eu estou, inclusive, lendo aqui, ó, até aqui na minha lista de livros lidos, eu tô lendo os diários dela. Eu já tô chegando mais ou menos na metade. São incríveis, tá? Já recomendo pra vocês. Tem muita coisa boa aqui. Só que são anotações esparsas. Então a gente vai conhecer mais ou menos 12 anos da vida dela nessas páginas. Então tem muita coisa. Mas fica aqui a recomendação. A Redoma de Vidro. Foi um livro que conversou muito comigo.
Eu acho que conversa com qualquer idade, porque todo mundo passa por esse dilema de o que eu quero da minha vida? Se eu escolher esse caminho, esse outro caminho se fecha. Eu gostaria de escolher tudo. E nessa ânsia de ter tudo, às vezes a gente não tem nada. Aí, um outro livrinho que eu li no finalzinho do ano, que me abalou profundamente, mas ao mesmo tempo, foi um livro que virou um livro de conforto. Eu gostava de ler esse livro, porque ele era previsível. E quando ele não foi mais previsível, foi um choque. A Parede, da Marlene Haushoff, acho que é assim que fala sobre o nome dela. Esse livro ele é considerado uma distopia, uma fantasia feminista. Sim, você pode ver aqui uma discussão de gênero, o feminino como cuidador, protetor, acolhedor, que faz a realidade prosperar, e o masculino como uma força incontrolável, ímpeto de violência, portanto, ímpeto de destruição, que não preserva, né? Ele conquista. Tem essa visão. Mas aqui o que me pegou foi a questão da animalidade, que a gente vai ver uma discussão muito boa sobre conexão humana com os animais. Então, a história é basicamente o seguinte. Uma mulher, ela recebe um convite de uma melhor amiga de muitos anos, que ela considera uma irmã, para passar um final de semana na cabana com ela e o marido. Então, ela está indo com esse casal. Chegando lá, eles chegam nessa cabana de caça, ela fala que não quer sair. A melhor amiga quer dar uma voltinha no pub, vai com o marido e vai com um cão que eles tinham acabado de receber, que estava sendo treinado, que eles gostam de caçar. Ela fica dormindo nessa cabana. Num determinado momento de madrugada, o cachorro volta sozinho. Ela fica meio assim, nossa, meus amigos não voltaram, o que está acontecendo? Acorda de manhã, percebe que realmente eles não voltaram. Com o cachorro, ela decide ir até a cidade, porque já é manhã e ninguém apareceu. Só que no meio do caminho, eles batem numa parede. Uma parede, tipo a redoma de vidro do King. Tipo isso. Ela não sabe exatamente as dimensões dessa parede, dessa cúpula, mas ela compreende que o mundo está parado, está estagnado. Então, tem uma discussão aqui sobre Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, uso de bombas atômicas, o custo desse armamento, dessa violência para a humanidade. E aqui começa uma discussão muito forte sobre performance feminina. Por quê? Ela está num contexto de sobrevivência. Então ela precisa desprezar a vaidade, desprezar o feminino performático para sobreviver. Então ela abre mão dos cabelos, das unhas, da pele e começa a preservar o básico, o que funciona. E tem a relação de codependência, porque ela precisa coabitar com esses animais, que são alguns gatinhos, um cachorro e uma vaca. A gata estava prenha, a vaca também, então ela tem que lidar com reprodução, com nascimento, com morte. Ela tem que lidar com desastres naturais, ela tem que lidar com a fome, então ela tem que ser coletora, ela tem que ser caçadora, ela tem que explorar. E ela prospera, entre aspas, dentro desse organismo, dessa vida, né, codependente com esses animais. Até que vai acontecer um evento, eu não posso falar para vocês o que vai acontecer. Eu sei que esse livro ele pode ser considerado parado, chato para alguns, mas eu amei a experiência de ler esse livro. Aqui funcionou demais. Eu consegui pegar tanta coisa nessa leitura. São páginas e páginas, assim, sem diálogo, ó. Às vezes, uma página inteira de descrição. E é muita repetição, porque todos os dias ela vive a mesma coisa. Ela acorda de manhã, cuida dos animais, busca subsistência, se cuida, dorme. Acorda de manhã, cuida dos animais, busca subsistência, se cuida, dorme. E é assim por vários anos. Então, as coisas que ela vai discutindo, ela fala sobre ela ter sido mãe, mas que ela nunca foi apegada à maternidade.
Ela fala sobre o desejo de ter alguém para cuidar, sempre dependente dela. Então, isso se explica muito esse relacionamento codependente com os animais. Que ela fala que a maternidade tinha muito propósito quando as filhas dependiam dela. Mas a partir do momento que as filhas fizeram 4, 5 anos e foram se tornando seres autônomos, a maternidade perdeu um pouco do propósito. Então, ela cuidou do marido. E aí o marido faleceu e ela ficou sozinha. Portanto, com um determinado momento aqui, ela fala que ela não sofre pela ideia de perder pessoas ou perder as filhas, mas ela sofre por perder o pilar desses animais. É fantástico, só que existem muitas problemáticas, né? A gente pode colocar aí a discussão sobre guerras, conflitos armados, a discussão sobre equidade dos animais sobre a vida humana, enfim, muita coisa. Mas foi um livro que mexeu muito comigo. Eu acho que foi a época do ano. Eu li no final do ano, eu li em dezembro. Maravilhoso. Ele, inclusive, entrou no vídeo de resumo de dezembro. Aí, um desafio literário que, além da história ser pesada, foi um desafio de leitura mesmo. Em alguns momentos eu li e falava assim, será que eu fui alfabetizada? Que foi O Sonho e a Fúria, do Faulkner. Muita vontade de pegar outro Faulkner esse ano, agora de 2026. Esse livro, ele foi um grande desafio literário, tá? Aqui a história, a gente vai observar uma linha não linear, tá? É quase como se fosse uma concha de retalhos, um fluxo de consciência que transita em 3 momentos temporais, mais o pensamento. Então, a gente tem passado, presente, futuro e os pensamentos líquidos correndo entre essas 3 linhas. É um exercício de leitura muito complexo. Eu posso colocar aqui que O Sonho e a Fúria foi um dos livros mais difíceis que eu li na minha vida. Complexidade mesmo na estrutura. A história em si não é tão desafiadora, mas a estrutura é um baita desafio. Então, deixa eu comentar aqui com vocês o que está escrito na parte de trás. Uma das maiores e contundentes peças da ficção produzida no século XX. Construída num estilo ousado, tecida por 4 vozes narrativas distintas e saltos inesperados no tempo. O Sonho e a Fúria é a obra mais célebre do William Faulkner. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1949. É um retrato da decadência de uma família aristocrática no sul dos Estados Unidos. Então, assim, a história em si, ela é um pouco simples, tá? Mas é surreal o que ele vai fazer aqui. Ele vai falar sobre essa família, pai, mãe e filhos. Vai ter uma discussão muito forte sobre capacitismo, sobre direitos femininos, sobre estruturas sociais muito fortes, sobre tabus relacionados a incesto e desejos. Então, além de ter uma trama muito interessante, é um desafio de ser lido. Foi realmente uma experiência visceral, fora de série. Eu curti demais. E estou realmente interessada em embarcar ali em outras aventuras do Faulkner. Mas esse livro está aqui nessa lista puramente pelo desafio intelectual. Porque eu me senti meio burrinha lendo esse livro em alguns momentos. Foi um desafio assim que a Karine leitora de, 5 anos atrás teria muito orgulho. Porque parecia impossível, mas eu venci essa leitura. Aí, um livro que eu não estava esperando muita coisa, porque eu já tinha lido um outro romance do autor, e me surpreendeu profundamente, e eu descobri por que Gabo é Gabo. 100 Anos de Solidão. Esse livro é fora de série. Esse livro é inacreditável. Sempre que você pensar um livro que mostra a capacidade literária da América Latina. Isso aqui é ouro na melhor versão. Isso aqui é inacreditável. Gente, eu me vi presa neste mundo fantástico, maravilhoso, irreal, que funciona. As loucuras que ele cria, as discussões que ele traz, a família que ele apresenta, as loucuras mesmo, gente, funcionam de um jeito maravilhoso.
eu fiquei chocada como eu consegui curtir essa experiência de leitura. Então, assim, aqui tem algo que é difícil explicar para vocês. Eu acho que só lendo, tá? Só lendo para vocês entenderem o que é 100 Anos de Solidão. A gente vai observar que ele tem várias inspirações clássicas. Ele brinca muito com esse gênero que já está consagrado, que é esse realismo maravilhoso. Ele traz também muita questão regional da Colômbia. E a brincadeira que ele faz aqui é fora de série. Então a gente vai conhecer uma família que vai fundar uma cidade e lá acontecem causos, coisas misteriosas, coisas sem explicação. E eles repetem os nomes dos personagens toda hora e é engraçadíssimo a gente ficar tentando descobrir quem é quem. Tem toda uma questão muito regional, né, profunda aqui. Tem algumas brincadeiras com misticismo, com lendas, que funcionam super bem. E é realmente você acreditar no que não é crível. É o incrível. Aqui você tem que mergulhar na experiência do incrível. É tipo o Chicó falando que só sei que foi assim. Não tem explicação. Se você buscar a explicação, você estraga a experiência. Você tem que aceitar. Você tem que curtir a proposta louca que o Gabo quer que você curta. Se você comprar a ideia do livro, o livro vai ser fantástico. E foi fantástico pra mim. Que experiência. Inclusive, agora em 2026, eu já estou lendo Crônica de uma Morte Anunciada. Porque todo mundo, quando me indicava Gabo, falava assim: leia 100 Anos de Solidão e Crônicas de uma Morte Anunciada. Esses livros são os melhores dele e tudo mais. Aí eu já tinha lido 100 Anos de Solidão, decidi pegar a Crônica e tô amando também. Fantástico. Inclusive, eu tô comentando sobre minha experiência lendo Crônica de uma Morte Anunciada na outra plataforma. Aí agora, um livrinho que tá aqui tanto pela experiência de ler, que foi muito legal, mas também pela importância histórica. Eu, como mulher, que adoro me desafiar, que adoro ler livros clássicos, sempre tento prestigiar mulheres que conseguiram se destacar em momentos históricos onde mulheres não tinham oportunidades. E aí eu preciso falar sobre Christine de Pizan e este livro fantástico, A Cidade das Mulheres. Finalmente a gente tem uma tradução boa, que chegou aqui na editora 34. Ó. Esse livro, ele é um ode às mulheres, tá? A Christine, ela é uma figura real. Ela viveu ali no período do Renascimento. Ela foi uma das primeiras e talvez uma das únicas mulheres que realmente viveu de literatura. Ela é escritora por profissão. Vocês estão entendendo isso? Vocês têm noção da importância dessa mulher? Socialmente, historicamente, para tudo, para todo o nosso gênero. Então, Christine de Pizan. E o mais interessante aqui é que ela não tenta ser transgressora. Ela tenta realmente mostrar que as mulheres são indivíduos com aptidões, capacidades e desejos próprios. Então, esse aqui é um livro de ensaios, onde ela se propõe a construir a cidade das mulheres. Ela escolhe 3 virtudes para isso, que vão ser o alicerce, a construção e a habitação dessa cidade. E nesse percurso de ensaios, conversas dela consigo mesma e essas virtudes, ela vai debater a capacidade feminina para tudo, para ser plural, para ser multifacetada. Então, ela vai trazendo grandes exemplos femininos da história que dialogam com ser mulher, que é ser tudo, ser capaz de tudo. Ela vai falar muito sobre a ideia, não necessariamente do sagrado feminino que a gente conhece hoje, mas dessa ideia de que o feminino tem potencial para tudo, assim como o masculino, de ser bom, de ser justo, de ser honesto, de ser caridoso, de ser amoroso. Tanto homens e mulheres têm essas capacidades. E aqui ela consegue fazer isso perfeitamente, de forma maestral, com muitos exemplos. É realmente um estudo. É você conhecer a história feminina até aquele momento. E ela era conterrânea de Joana d'Arc. Ela, inclusive, estava escrevendo uma biografia da Joana d'Arc quando faleceu. Então, assim, a gente está falando sobre exemplos femininos que marcaram a nossa história. E Christine de Pizan precisava estar nessa lista. Foi realmente um ponto alto do ano e que mexeu muito comigo. E o livro em si, ele não é difícil de ler, tem uma linguagem super acessível, mas eu acabei lendo muito rápido, tinha um prazo muito curto,
Eu acho que eu poderia ter lido um pouquinho mais devagar e degustado melhor as histórias e as mulheres que ela apresenta. Mas vale super a pena. Nisso, vamos pro carro-chefe, assim, a Menina dos Olhos desse ano, de 2025 que passou. É uma trilogia, então eu vou contar apenas como um aqui, que é A Divina Comédia. Essa edição aqui é da editora 34, é uma das mais recomendadas atualmente no mercado. A experiência de ler a Divina Comédia para Karine leitora foi uma coisa assim surreal. Porque eu nunca me imaginei lendo a Divina Comédia. Eu lembro que mais ou menos uns 6, 7 anos atrás eu iniciei e não consegui ler. Fiquei com vergonha da minha própria ignorância e abandonei. Eu li 3 Cantos do Inferno e não entendia nada. E aí, quando surgiu a oportunidade de ler novamente a Divina Comédia, tantos anos depois, tantos desafios literários depois, e eu entendi, eu falei, meu Deus, este caminho de construção do saber está dando frutos. Eu consigo, de forma palpável, observar como eu cresci como leitora, como a minha mente se ampliou intelectualmente. E que satisfação, que sabor, que delícia que foi. Então, foi sim uma massagem de ego, ler a Divina Comédia, mas foi muito interessante conhecer o Dante Alighieri. Eu tinha muita curiosidade para entender por que o inferno se tornou parte fundamental do nosso imaginário sobre o que é o inferno cristão. Esse livro ele não é um livro cristão, tá? Já começa por aqui. Mas ele tem uma base cristã porque seu autor era cristão. Só que ele cria um folclore, uma fantasia tão bem construída que hoje é muito difícil você desassociar a ideia do inferno cristão do inferno apresentado por Dante. Mas de forma alguma ele pretende ser um livro teológico, tá? Portanto que a gente pode considerar a Divina Comédia mais um livro político do que teológico. Ele vai falar mal de tanta gente aqui, gente, ele vai botar tanta coisa nos seus desafetos, ele estava meio rancoroso porque ele estava em exílio, enfim. Eu quero deixar também aqui uma menção honrosa, se você for ler, tem uma playlist aqui do professor Hernani, que eles fazem a leitura canto a canto em italiano, tá? E depois discutem maravilhosas aulas. Eu acho que a Jana já comentou sobre eles no vídeo dela. Então, assim, é fantástico. Fica 1000 vezes a indicação. É um material que valeria muito dinheiro se fosse pago e tá aqui gratuitamente. Então, vamos aproveitar a chance de prestigiar o trabalho de pessoas tão capacitadas e maravilhosas que realmente fazem a diferença aqui na internet. Esse livro foi incrível, essa trilogia. Para quem não sabe, né, a Divina Comédia, o Dante, ele tá passando ali por um momento de autorreflexão ao meio da vida, 35 anos, e ele cria toda uma metáfora para falar sobre esse sonho apoteótico, onde ele desce ao inferno, passa pelo purgatório, sobe até o paraíso, e consegue ter uma experiência extraordinária no Empíreon, que é o céu dessa entidade superior que nós chamamos de Deus. Então ele faz essa caminhada, é muito interessante, tem sim uma base religiosa muito forte, uma base política também muito forte, e tem momentos aqui muito caricatos, muito interessantes, muito simbólicos. É um baita livro. Eu fiquei assim, apaixonada. E calma, pessoal, que tá acabando, tá? Tá faltando só esses daqui, só faltam 4. Eu não podia finalizar esse vídeo sem falar do Thomas Mann e a Montanha Mágica. Esse livro foi fenomenal, tá? Pra mim. Foi uma leitura que mexeu profundamente. Eu já tinha lido outros livros do Thomas Mann, mas aqui foi meu primeiro calhamaço, meu primeiro livro desse tamanho, do Mann. E foi um desafio. Tanto porque eu esperava uma linguagem muito complexa, tanto pelo tamanho, né? Passei vários meses lendo esse livro, exatamente como ele propunha. Ele, inclusive, vai falar lá no prefácio, né? Leve 7 meses para ler esse livro, não leve 7 anos.
Mas eu consegui me sentir conectada com as discussões. Nós vamos ter um personagem aqui que ele vai visitar um primo num sanatório e ele descobre que existem lugares no mundo que estão à parte, que o tempo funciona de outro jeito e que existem pessoas que querem e desejam viver longe do mundo. Então nós temos discussões muito interessantes sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial. O próprio Mann, pessoalmente, ele tinha uma visão de mundo e sobre a guerra, e ele termina esse livro com outra cabeça. A gente tem aqui uma discussão muito forte sobre a necessidade de encontrar a sua tribo, discussão médica sobre tratamentos médicos daquele período, uma busca existencial, né? O personagem ele é jovem e ele amadurece nesse tempo que ele passa nesse sanatório. É muito bom, gente, é muito bom. A escrita é mais fácil do que você imagina, porque, por exemplo, se você conseguir ler Tony Kruger, Morte em Veneza, Mário Mágico, não tenha medo da linguagem aqui, tá? Você consegue ler a Montanha Mágica. Aqui só vai ter o desafio de ser muito grande, muito longo. Mas calhamaços, eles são feitos para ser deliciados, né? Então, se propunha aí a ler por alguns meses. Se você tiver no pique, leia rápido, vai depender de cada um. Mas eu demorei bastante tempo lendo esse livro e foi fantástico. Li na área de membros da Jamile, fica aqui a indicação. Jean tem uma proposta de ler livros difíceis, então de vez em quando tem muita coisa boa saindo. Esse livro mexeu muito comigo, tá? Tanto por questões pessoais, pelas discussões, foi emocionante concluir. E esse jovem, ele realmente, ele consegue dialogar com todo mundo. Em algum momento, alguma coisa que ele tá vivendo, que ele tá discutindo, vai dialogar com vocês. A gente vê ele descobrindo o primeiro amor, vê ele encontrando mestres, né? Figuras a quem ele quer aprender, compartilhar ideias. A gente vê muita discussão política acontecendo aqui, discussão de costumes. Então, é uma obra completa. Completa, um retrato de seu tempo, maravilhosamente bem escrito, maravilhosamente executado, que é ritmada do começo ao fim. O final totalmente condizente com a obra. E aí a gente fica nesse boom. E muita coisa pode sair daqui desse final, porque a gente chega aqui nesse ponto de... E a guerra? Como é que vai ser? Enfim, fantástico. Um outro livro, que não é tecnicamente ficção, mas que mexeu profundamente comigo, foi O Príncipe do Maquiavel. Foi releitura. Da primeira vez que eu li, eu não dei muito por esse livro. Hoje, quando eu refaço essa leitura, eu estava lendo Utopia do Thomas More na mesma época, e ler O Príncipe foi um exercício assustador, porque eu consegui compreender muito bem a visão cínica, racional, pessimista do Maquiavel. Isso me doeu, me feriu como pessoa. Então foi um exercício de autoanálise, porque eu li as atrocidades que ele escrevia aqui, de forma clínica, e eu concordava que em determinados casos poderia ser sim necessário. E isso me perturbou profundamente. Mas é porque, como eu estava lendo Utopia do Thomas More na época, esse contraponto é impossível de não ser feito. Eu sentia muito mais liberdade de escolha aqui do que naquela falsa realidade perfeita. Então, a gente vai ter aqui um manual de governança. Para quem não conhece, né? O Maquiavel, ele foi um estadista, ele trabalhou com grandes líderes de Florença e ele chegou a ser banido por questões políticas e escreveu esse livro para dar de presente para um príncipe que tinha a chance de unificar a Itália na época. Então, ele decidiu dar uns toques para esse cara sobre como governar. Aparentemente, segundo as fofocas, o príncipe não gostou muito, tá? Ele não conseguiu o que ele queria, mas esse livro ele é muito, muito, muito interessante, porque ele fala sobre manipulação de massas, fala sobre escolhas difíceis, fala sobre manter e fazer manutenção do poder. Ele não tá falando pra você ser gente boa, ele não tá falando pra você ser legal, não tá falando pra você ser bom, ele tá falando sobre você conquistar
manter e alinhar a sua soberania. Então, esse livro ele é sobre poder sobre as massas. E é assustadoramente atual. Muito bom, muito, muito bom. Mas moralmente perturbador. Tá? Isso mexeu demais comigo. Tinha que entrar nessa lista de melhores leituras do ano. Vamos para as últimas 2 leituras. Eu reli Ilíada e, obviamente, eu tinha que colocar Ilíada aqui nessa lista. Eu sou apaixonada por Ilíada e Odisseia. Eu já tinha feito uma leitura anteriormente. Inclusive, quem quiser ler pela primeira vez, não leia por essa edição. Leia por essa edição aqui, ó, da Penguin e Companhia, tradução do Frederico Lourenço. Essa é a melhor tradução para você pegar pela primeira vez Ilíada e Odisseia. Aqui a gente tem a tradução do Carlos Alberto Nunes, que também é considerada acessível, mas do Frederico ainda melhor. Aqui, gente, para quem não conhece, poema épico, vai narrar um trecho da Guerra de Troia. Ilíada não narra a Guerra de Troia completamente, é só um trecho. E aqui a gente vai conhecer alguns personagens muito emblemáticos. Inclusive, aquele filme com o Brad Pitt, muito famoso, não é uma boa adaptação, porque o livro mesmo tem a presença constante dos deuses, tá? Os deuses são parte integrante da história, eles sempre aparecem. Só que aqui a gente conhece algumas versões mais humanizadas desses deuses. Temos discussões, assim, bem comuns do dia a dia, tipo traição, inveja, fofoca, birra. Então é muito humano a forma como Homero traz esses personagens. E o Aquiles me surpreende profundamente, porque ele começa birrento, chato, mimado. Gente, ele corre pra saia da mãe pra chorar de raiva. Então eu não esperava ver esse guerreiro imortalizado dessa forma tão fantástica, sendo representado dessa forma. Então, o choque de realidade, a dificuldade da leitura, a beleza do texto de Homero, esses conflitos, esses grandes momentos e grandes personagens do canônico ocidental estão todos aqui. Então, por si só, é maravilhoso. Eu fiquei realmente, assim, apaixonada. A releitura só cresceu ainda mais. Inclusive, deixo aqui a indicação, estou fazendo essa releitura com a professora Vanessa Almeida. Ela tem um curso chamado Minúcias de Homero. A professora Vanessa, ela é doutora helenista, tem traduções, tem um trabalho, assim, maravilhoso. Tô um pouquinho atrasada nas aulas dela? Tô. Mas fica a indicação. E eu precisava botar esse livro aqui, gente. Toda vez que eu ler esse livro, ele vai entrar na lista. Que livro? E finalizando essa lista, não necessariamente foi a melhor leitura do ano, eu já comentei com vocês, não tô ranqueando leitura aqui, tô só compartilhando por que eu favoritei essas leituras ao longo do ano. Esse livrinho aqui, ó, As Brumas de Avalon. Eu sei que a autora é polêmica, nós podemos sim não gostar dela, mas o que ela faz aqui é fenomenal. Em caráter psicológico, a amarração ali da história, porque ela consegue fechar muito bem os núcleos principais de acordo com a morte de Arthur e a capacidade dela de criar ótimas personagens. Este livro, ele precisa ser lido por nós mulheres em algum momento da vida. Homens também podem ler, mas eu acho que nós mulheres que gostamos de histórias arturianas precisamos ler esse livro em algum momento. Quando eu estava lendo A Morte de Arthur, tinha um grande sentimento de incômodo, porque a Morte de Arthur, ela não se propõe a ser interessante de forma literária. Ele narra tudo, só narra. E ele não tenta, o Thomas Malory, né? Ele não tenta trazer uniformidade para as histórias. Ele só queria realmente resumir os pontos mais principais da Vulgata francesa. E ele faz isso maravilhosamente bem, como eu já comentei aqui. De forma alguma eu vou diminuir a importância de A Morte de Arthur. Mas aqui a Mary vai pegar esse plano de fundo, essas histórias, esses pontos chaves, vai redirecionar tudo para a visão feminina e ela consegue trazer profundidade para essas mulheres. Mulheres essas que eram caricatas na maioria dessas obras. Então ela consegue discutir assuntos do universo feminino muito bem.
cria uma Morgana fenomenal, que você pode até odiá-la em algum momento dessa história, mas você consegue humanizá-la muito bem. O que ela faz com a Igraine aqui é primoroso. Ela consegue pegar um dos piores episódios das histórias arturianas, que é a violação de Igraine, e recontar de um jeito que explica, humaniza e traz profundidade. Ela consegue também trazer discussões interessantíssimas. O final das Brumas é maravilhoso, abre um leque de interpretação atual. Ela consegue trazer uma discussão sobre as origens da violência de gênero contra as mulheres, e isso num livro que já foi publicado há muito tempo, tá? Então eu fiquei assim apaixonada. O livro é enorme, a gente colocou metas enormes também no clube, e a galera que estava lendo não se segurava. Todo mundo que pegou firme lia mais do que devia. E terminou antes do combinado. Então, assim, é um livro muito, muito bom. Não é um grande desafio literário, tá? Ela não escreve de forma muito complexa. Ela não tem uma história intrincada de desafios políticos, de tramas. Não tem. Mas ela envolve a gente. Curti demais. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo falando sobre as minhas melhores leituras do ano. Foram alguns desafios literários, outras histórias marcantes, outros eu acredito que foi um momento em que eu estava fazendo, né? Porque às vezes nós leitores a gente precisa de um momento propício para admirar certas obras. E passou muita coisa legal aqui em 2025. 2026 está aí, muita coisa boa também está por vir. Já fiz vídeo com 26 livros para 2026, tenho alguns clubes em andamento, tenho também alguns projetos pessoais, já comecei a ler bastante coisa. E é isso, me despeço de vocês. Deixem aqui nos comentários quais foram as melhores leituras que vocês fizeram em 2025 e até o próximo vídeo.